Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje eu resolvi trazer mais uma história polêmica e que foi difícil de se encontrar, que deu trabalho, viu? Essa deu bastante trabalho de encontrar essa história, que é a história do Exu Duas Cabeças. Como me pediram muito, né? Até a história que eu fiz a semana passada do Exu Beelzebu, me pediram novamente essa história do Exu Duas Cabeças ou Exu de Duas Cabeças, né? Hoje eu resolvi trazer um pouco sobre esse Exu, tá ok? Então, gente, antes que o vídeo comece, antes que eu comece a falar sobre esse Exu, vamos lá, se inscreva no canal, tá ok? Deixa a sua curtida, que isso é muito importante para nós, e compartilhe também esse vídeo para quem não conhece, né, a história do Exu Duas Cabeças. E é claro, gente, aqui neste canal é o único lugar que tem a história deste Exu. Não existe história deste Exu no Google, na internet, não existe. Você vai encontrar somente aqui no canal Tudo Sobre Umbanda. Então se inscreva no canal porque aqui tem vídeos muito interessantes, tá ok? Vamos lá falar um pouquinho da história deste Exu, tá ok? Primeiramente, vamos falar um pouco da essência deste Exu, tá ok? Primeiramente, antigamente na mitologia Bandu, né, que era o povo africano, né? Antigamente, o que acontecia? Os Exus, né, eram espíritos, né, que não tinham sexo, tá ok? Eram espíritos que não tinham sexo. Então, tanto faz se era fisicamente masculino ou se era fisicamente feminino. Por quê? Porque os Exus não tinham sexo, tá ok? Então, é claro que se concluir que este Exu Duas Cabeças pode ser por si só um Exu de dois sexos, ou seja, um Exu que não tem sexo. Por isso que a sua imagem se assemelha a imagem de um Exu e a imagem de uma pombagira, tá ok? São essa relação. Existe também um mito citado que Exu Duas Cabeças, tá ok? É o Exu Lúcifer, né? Junto com uma pombogira, ou seja, é o Exu Lúcifer trabalhando com a radiação de uma pombogira, tá ok? Sendo assim, este Exu não precisar de uma força feminina para nenhum tipo de trabalho. Vamos dizer assim que ele não precisa de nenhuma pombogira para poder estar trabalhando em seus rituais, tá ok? Essa são, vamos dizer assim, a base, tá ok? E é dito também que este Exu, né, é um Exu que quando vivo era um Exu hermafrodita, ou seja, hermafroditas são pessoas que contêm o mesmo sexo. Só que isso, gente, é carnal. Quando se fala de pessoas com dois sexos diferentes, isso é carnal. Só que no caso deste Exu, como havia falado sobre a origem Bandu, né, isto vem espiritual, que é um Exu ligado aos dois sexos. Então, vem ao lado espiritual. Então, muitos dizem que este Exu ele não incorpora. Por quê? Porque necessariamente iria precisar de um filho, ou seja, de um médium que contenha o espírito de dois sexos ao mesmo tempo, tá ok? E é claro que isso é impossível. Você encontra pessoas com o mesmo sexo, que possuem os dois sexos, mas uma pessoa que tem um espírito que contém os dois sexos, isso é difícil. Então isso é só apenas mitologia, tá ok? E se tratando do Exu de Duas Cabeças, porque é muito comum você encontrar mitologias, lendas sobre esse Exu, mas a história em si não tem, tá ok? Agora a história em si, gente, vamos contar aqui. A história deste Exu, ela é muito antiga, tá ok? Ela é muito antiga, passada na Idade Medieval, por volta mais ou menos do ano de 476 depois de Cristo a 680 depois de Cristo, tá ok? Mais ou menos nesta época, tá certo? Ele por volta do século XV, tá ok? Por volta desse século, do século XV. Entre o século XV, né, do século X ao século XV, ali mais ou menos, tá ok? E devemos também lembrar aqui o que? Este Exu, quando vivo, né, tinha o nome de
Constâncio. Isso mesmo, Constâncio. Por que foi dado esse nome a ele? Então, esse nome foi dado a ele em homenagem à cidade de Constantinopla, que foi a cidade onde que ele nasceu, tá ok? A cidade ali do Império Romano, ali do Ocidente, aquele povo dali, né, do Ocidente, tá ok? A sua cidade, ela foi tomada pelos turcos quando ele era criança, tá ok? E o que ocorreu, gente, nessa época, né? Ele foi capturado, né, tratado como escravo e foi colocado dentro de uma, vamos dizer assim, de um batalhão, né, onde que eles treinavam cavaleiros, certo? Para conquistar vários lugares em nome do Império Romano, tá certo? Em nome do Império Romano. E nisso ele se tornou um cavaleiro romano. Mas por incrível que pareça, gente, esse era um cavaleiro mau. Isso mesmo, mal que eu falo, ruim, muito ruim mesmo. Ele se constituiu uma família, né, em Constantinopla, tá ok? Onde que ele tinha um filho, né, homem, e uma esposa, tá certo? Mas o que, vamos dizer assim, o império, né, o império tinha pedido para que os cavaleiros fizessem, para que chegassem em Constantinopla e matassem, né, a maioria das pessoas. Isso foi devido ao Império Romano, gente, quando foi a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos, né, que naquela época havia essa guerra, né, então foi pedido isso a ele. E o que ocorreu, gente, né, os cavaleiros nessa época, eles eram treinados para não ter misericórdia, tá certo? Então, por incrível que pareça, este Exu, no caso o Constâncio, certo? Ele acaba, né, em uma batalha matando a sua esposa, né, e o seu filho, tá ok? E por incrível que pareça, ele tinha uma certa mania, vamos dizer assim, eu acho que era um costume de cada cavaleiro, tinha um costume diferente. O costume dele era cortar a cabeça, ou seja, decepar suas vítimas, né? E o que ele fez? Ele decepou a cabeça da mulher, da esposa e do filho, tá ok? Para que eles sempre o acompanhassem. O que ele fez? Ele andava com essas duas cabeças para tudo quanto é lado, certo? Aonde que ele ia, ele andava com essas duas cabeças. Um certo momento em sua vida, né, em sua trajetória de vida, né, quando já estava um pouco mais velho, né, ele olhando para aquelas duas cabeças, que no caso era da sua esposa e do seu filho, né, ele acabou que dando uma breve viagem espiritual, vamos dizer assim, que um desdobramento, né, e reconheceu certas vidas que ele tinha passadas, né, e ele descobriu que ele, por mais, como eu havia falado no começo sobre a cultura Bandu, né, ele descobriu que ele era dessa cultura, né, uma cultura muito antiga, mais antiga demais. Ele descobriu que ele era dessa cultura, a cultura Bandu, o povo Bandu, né, melhor dizendo. Então, o que ele resolveu fazer? Ele pegou essas duas cabeças, tá ok? Irradiou elas com a sua energia, porque naquela época ali existia muito, vamos dizer assim, feiticeiro. E a sua esposa, ex-esposa, é claro, porque ele matou, né? Ela também era praticante da feitiçaria, certo? Onde que ele aprendeu muitas coisas, tá ok? Então ele irradia, vamos dizer assim, ele faz rituais em cima daquelas duas cabeças, tá ok? Então ele faz essas magias, né? E devido a essas magias que ele faz, gente, por ser um tipo de magia, vamos dizer assim, que proibida, vamos dar exemplo aqui, a magia negra mesmo. Ele acaba falecendo devido ao desgaste espiritual, tá ok? Ao chegar no plano espiritual, gente, né, ele percebe aquela energia, né, que ele havia feito, ele percebe que a energia das duas cabeças, ou seja, dos dois espíritos, certo? Não propriamente somente da cabeça, que às vezes vocês ficam pensando que só por ter o nome de Exu duas cabeças significa ser só as cabeças. Não, isso se trata da energia espiritual, tá ok? Ou seja, energia de duas pessoas, entre elas um homem e uma mulher, né? Não é um Exu de dois sexos, não, é energia que irradia
com Exu e irradia com Pomba Gira. Não existe essa questão de metade homem, metade mulher. Não existe essa questão. Como conta a própria história dele. Ele irradia nas duas forças, tá ok? Então é isso, gente. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele acaba trabalhando nessa irradiação, que é a irradiação tanto feminina quanto na irradiação masculina, onde que esses dois espíritos, ou seja, do filho e da mãe, acompanham ele até hoje. E é por isso que ele tem este nome. Por quê? Porque aquelas duas cabeças, vamos dizer que seja simbolismo, né, o acompanham também até hoje, tá ok? É isso aí, gente, né? Uma história rápida, né? Mas bastante informativa, coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum, creio eu. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque creio eu que muitas pessoas vão se interessar nessa história, tá ok? Então é isso aí, pessoal, né? Até o próximo vídeo e axé a todos. E é claro, para qualquer dúvida, basta deixar nos comentários desse vídeo. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá